Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. São 3 horas. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. A Ministra da Saúde e a Direção Nacional do INEM reúnem-se esta quarta-feira com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Em cima da mesa vão estar já anunciadas greves para os dias 14 e 28 de setembro. Ana Paula Martins vai tentar apaziguar os ânimos e travar a escalada das tensões dentro do Instituto. Isto numa altura em que o presidente do STEP, Rui Lázaro, revela ao Observador que a estrutura vai mesmo avançar com a queixa-crime contra o presidente do INEM. O sindicato pondera ainda fazer o mesmo em relação à Ministra da Saúde. O presidente do Instituto, Luís Cabral, acusou o Sindicato dos Técnicos de ter interesses instalados, declarações que a estrutura considera ofensivas e que promete levar à reunião desta quarta-feira. Este é um artigo que pode ser lido na íntegra em observador.pt, é assinado pelo jornalista Tiago Caeiro. O Ministro da Administração Interna assume a incorreção na declaração de património relativa aos veículos e garante já ter regularizado a situação. Luís Neves passa a declarar um dos 2 carros que estão em nome da mulher com quem está casado em comunhão de adquiridos. Em relação ao outro veículo, o ministro justifica que o mesmo foi doado à companheira pelo pai e que por isso é considerado um bem da própria. A correção acontece depois de a TVI, a CNN Portugal e o Nascer do Sol terem questionado o ministro sobre a ausência das viaturas da declaração. Luís Neves alegava que o valor reduzido dos carros os dispensava de serem incluídos no documento, mas como o Observador já tinha noticiado, todos os veículos têm de ser declarados independentemente do valor. O Ministério Público vai instaurar um inquérito ao atropelamento na Rua da Oura, em Albufeira, para averiguar as circunstâncias do incidente e apurar eventuais responsabilidades. O acidente aconteceu na última madrugada, quando um condutor de 35 anos ultrapassou as barreiras de segurança na zona de bares e atropelou várias pessoas. O suspeito ainda tentou fugir a pé, mas acabou por ser detido pelas autoridades. Nesse momento acusavam uma taxa de álcool no sangue de 1,29, valor acima do limite legal. O homem foi detido pelos crimes de ofensas à integridade física qualificadas, condução sob o efeito do álcool e ainda condução perigosa. Esta quarta-feira apresenta juiz para primeiro interrogatório. A criminalidade geral subiu cerca de 11% no Porto e cerca de 3% em Lisboa. Setúbal é exceção, com uma queda de quase 7,5%. Os dados são provisórios e são da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Dão ainda conta de que a criminalidade violenta e grave diminuiu mais de 8%. No entanto, os crimes detectados pela proatividade policial cresceram mais de 17%. À Rádio Observador, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo diz ficar satisfeito em parte com a descida da criminalidade violenta. Ainda assim, o coronel Francisco Rodrigues alerta que o que deve preocupar atualmente é o aumento nos últimos meses da prática de crimes através do recurso a armas de fogo. Estava a assistir nestes últimos meses à prática de crimes inseridos dentro dessa tipologia da criminalidade violenta e grave, fazendo recurso a instrumentos, como sendo arma de fogo, que não assistíamos com tanta frequência há uns anos atrás. O coronel Francisco Rodrigues, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, em declarações à Rádio Observador sobre os dados provisórios da Direção Nacional da PSP. O secretário-geral do PCP acusa o governo de querer melhorar a ferrovia para depois entregar aos privados. Paulo Raimundo defende que o dinheiro público investido na ferrovia deve ser colocado ao serviço da população e diz que o executivo quer fazer negócio à conta do esforço dos portugueses. Nós aquilo que precisamos é de mais comboios.
O que precisamos é de mais disponibilidade para resolver o problema de transporte público e não um caminho de privatização, que é isso que o Governo quer. Aliás, não deixa de ser curioso que o Governo quer privatizar aquilo que são as linhas rentáveis da CP e não as linhas da CP, as linhas rentáveis da CP. Portanto, quer fazer um negócio à conta do esforço de todos nós. O Governo vai comprar comboios com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos impostos, com o dinheiro dos recursos públicos. Vai modernizar as linhas com o nosso dinheiro, com os recursos públicos. E depois de tudo isso, diria assim, depois de composto o ramalhete, vai entregar a exploração aos privados. São declarações do líder do PCP na estação do Rossio, em Lisboa. Paulo Raimundo pede mais disponibilidade para resolver o problema dos transportes públicos e não o caminho da privatização. 117 mil jovens já beneficiaram da isenção de IMT e do imposto de selo para a compra da primeira casa. Na Universidade de Verão do PSD, a Ministra da Juventude revela que desde fevereiro mais de 40 mil jovens compraram casa com a isenção de IMT, o que representa um crescimento de 50% em meio ano. Margarida Balseiro Lopes relembra ainda que o Governo deixou de discriminar os jovens em função das habilitações no IRS Jovem, como acontecia no Executivo de António Costa. A governante diz que já mais de 960 mil jovens beneficiaram do regime. Quanto aos cheques psicólogo e nutrição, também aumentaram de forma exponencial no último mês e meio, depois de uma mudança dos critérios de acesso. Na atualidade internacional, o diretor da CIA esteve esta terça-feira em Moscovo para encontros com responsáveis russos. A visita não é confirmada oficialmente, mas fontes anónimas confirmou a deslocação ao canal norte-americano CBS News e ao portal Axios. A identidade dos interlocutores e o motivo da visita não foram divulgados, mas Maria Miguel Marques, em causa poderá estar a libertação de um cidadão norte-americano preso na Rússia. Uma passagem relâmpago por Moscovo, até agora sem explicações oficiais. Na imprensa russa ganha força a hipótese da deslocação de John Ratcliffe estar relacionada com uma possível libertação de Charles Zimmerman, um veterano norte-americano de 58 anos que foi condenado em janeiro deste ano a 5 anos de prisão na Rússia por posse e tráfico ilegal de armas. Mas há um sinal que aponta também nesse sentido. Meios de comunicação russos dizem que Vladimir Putin assinou recentemente 2 decretos secretos. Um deles pode estar relacionado com um eventual indulto de Zimmerman. De resto, segundo um jornalista que acompanha o Kremlin, a agenda do presidente russo também foi alterada esta terça-feira com pouca antecedência. Não há confirmação de que Putin e Ratcliffe se tenham mesmo reunido, mas esta seria a primeira visita de um diretor da CIA à Rússia em quase 5 anos. A última aconteceu em novembro de 2021, quando William Burns esteve em Moscovo, poucos meses antes do início da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia. A jornalista Maria Miguel Marques com os detalhes da visita do diretor da CIA a Moscovo. O ex-ministro ucraniano da Defesa diz que a Ucrânia está a perder lentamente a guerra. A saída de Fedorov, afastado por Zelensky, provocou uma onda de insatisfação no país. Agora, em entrevista à agência Reuters, diz que Kiev vive um ponto de viragem que vai determinar o rumo do conflito, mas avisa que a Ucrânia está a perder. Penso que este é um momento decisivo, do qual depende a nossa trajetória futura, mas parece que estamos, gradual e lentamente, a perder. A nossa missão, tendo todas as hipóteses, é derrotar a Rússia. E para isso temos de vencer, temos de pôr fim à guerra. O antigo ministro ucraniano da Defesa, Mikhailo Fedorov, que alerta ainda que a Ucrânia precisa de um plano urgentemente para a guerra. Morreu Dolly Parton, a cantora, compositora e empresária norte-americana, tinha 80 anos. A morte foi confirmada pelo sobrinho num vídeo publicado na conta oficial de Instagram da cantora. Os problemas de saúde da artista tornaram-se do conhecimento público em 2025, depois da cantora ter cancelado alguns concertos previstos para esse ano, devido à necessidade continuada de tratamentos. Dolly Parton passou da música ao cinema e dedicou-se até a causas mais sociais. Marta Caramel Nobre. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. A cantora country nasceu a 19 de janeiro de 1946. Dolly Parton iniciou a carreira cedo.
e rapidamente transformou a infância difícil que viveu no ponto de partida para escrever mais de 3.000 canções. Todos a conhecemos pelo clássico Jolene. O que muitos não sabem é que compôs também o I Will Always Love You, que foi depois imortalizado por Whitney Houston. Mas além disto, é a voz de um dos duetos mais icónicos da história da música, Islands in the Stream, gravado com Kenny Rogers em 1983. A canção, escrita pelos Bee Gees, devia ser um tema de Rogers, mas a solo não estava a correr bem. Dolly Parton entrou no estúdio por acaso e gravou a voz e acabou por transformar esta música num fenómeno mundial no topo das tabelas pop. Mas a apelidada Rainha do Country é também um dos ícones que marcou a geração do pop atual. Influenciou várias artistas, como foi o caso de Miley Cyrus, de quem é madrinha. Já com a Beyoncé chegou mesmo a colaborar em 2 músicas, neste caso do álbum Cowboy Carter, o melhor álbum de 2024 dos Grammys, mas o sucesso foi também para além dos palcos. Dolly Parton também se dedicou a temas da sociedade. Em 2020 financiou a investigação da vacina Moderna, uma das vacinas do Covid, e com um estilo inconfundível, um humor afiado e uma capacidade rara de unir vários tipos de públicos, Dolly Parton deixa-nos hoje com um legado de 6 décadas. A jornalista Marta Caramelo Nobre a recordar a vida e a carreira de Dolly Parton. A cantora morreu esta terça-feira aos 80 anos. Em reação à morte da artista, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ordens para que todas as bandeiras norte-americanas estejam a meia haste durante a próxima semana. Ponto final neste jornal das 3 da manhã. As notícias estão de regresso às 3h30. Este programa tem o apoio de BetClick.